A graça e a paz do Senhor Jesus. Eu vou dar uma palavrinha hoje, bem legal, que eu já tinha deixado até no meu status para vocês dar uma olhada, e eu acho que eu mandei também aqui no grupo, né? Uma é sobre a humildade, que é: sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz. Então, esse versículo ele pede para que a gente seja humilde e dóceis. E a humildade é uma virtude especial. Ela não é qualquer um que tem. Ela é algo especial. E quem consegue olhar para si mesmo em todos os sentidos, então começa a perceber mais o outro. Então, quando essa pessoa ela presta mais atenção no outro, ela prefere em honra o que estão ao seu redor acima de si mesmo. Então, aí diz em Romanos: a essência da humildade é desistir do egoísmo. Devemos dar suporte a todos que precisarem. E isso preservará o vínculo precioso que existe na família de Deus, permeado pelo seu amor incondicional. Porque Jesus, ele se doou em amor. Então a gente tem que aprender a ser mais humilde, mais doce em relação às outras pessoas. A gente deve se colocar no lugar das outras pessoas, sabe? Depois disso aqui, depois do meu vídeo, eu vou colocar um vídeo do Fernandinho, muito lindo, que são pessoas que são curadas pela fé, né? Mas eu achei legal que é o quê? A humildade, entendeu? De se colocar no lugar do outro, da dor do outro. A gente tem que aprender, mas isso é isso que tá faltando na nossa geração, é isso que tá faltando no mundo, é se doar, é ter essa consciência de que para ser humilde, a essência da humildade é desistir do egoísmo. A gente não pode só pensar na gente, entende? Eu vi, eu vejo muitas coisas e eu tenho amigos de dentro da igreja, de fora da igreja, mesclados e tudo mais, e eu vejo muito, eu observo muito as atitudes de cada um, e assim, eu acho que quando você tem uma intimidade com Deus, independente se você vá numa igreja ou não, tô falando de intimidade agora, tá? Você ter uma intimidade com Deus, de conversar com Ele todo dia, de ler a sua palavra para poder ouvir a sua voz. Quando você tem a fé que Jesus fala que é para ter, quando você crê de verdade, o Espírito Santo, ele te faz mais humilde, né? Eu aprendi, quando eu estava na Mirim, sobre isso de se colocar no lugar do outro, né? E eu vejo muito na Bíblia, não na minha versão, que a minha versão é um pouco mais moderna, mas nas Bíblias de versão mais antiga, você vê assim: Jesus se compadeceu, e Jesus se compadeceu, e Jesus se compadeceu, e Jesus se compadeceu de todo mundo. E diante da situação que a gente está vendo agora, você vê muitas pessoas sendo humildes, tendo compaixão, se doando, né? Fazendo o que é correto. E eu vejo muita gente tendo um pensamento egoísta, pensando só nele, entende? A gente sempre tem que pensar dos dois lados e tem que pensar com paciência e tem que colocar diante do Senhor. Eu venho falando isso para vocês, de colocar diante do Senhor. Eu faço terapia, né, uma vez na semana, toda semana, mesmo com o Covid, eu faço a minha terapia.
Então, é lá no centro. E a primeira semana da quarentena, eu fiquei muito triste de ver todo aquele comércio fechado, todas aquelas lojas fechadas, porque o meu marido tem uma oficina. Então, você imagina, se ele fecha a oficina, é só de lá que sai a nossa renda. Eu trabalho junto com ele. A gente não tem outra renda. Não tem de onde tirar outra renda. E a mesma coisa o sócio dele também não tem de onde tirar outra renda. Eles dependem totalmente da oficina. E vendo aquele comércio todo fechado, eu fiquei muito triste. Aquilo me deu uma tristeza no meu coração, sabe? E essa semana, desde a semana passada, mais essa semana assim, eu vi que alguns pequenos comércios estão sendo desobedientes em relação ao governo. Eles estão abrindo uma portinha e deixando uma pessoa entrar por vez, sabe? Porque eu imagino, gente, hoje eu fui no Rondon, eu não sabia, ontem eu tentei ir no Amália com a Elisa e eles me barraram na porta, falou que a Elisa não podia entrar, que era nova lei. E aí minha mãe falou, não filha, realmente passou no jornal. Eu não assisto o jornal, gente, porque a vida já é difícil. Se você ficar assistindo o jornal, você só vê desgraça, não vê nada de bom. Então eu não assisto o jornal já faz uns 2 anos da minha vida. Então aí hoje eu fui no Rondon e tava a placa lá. Uma pessoa por família pode ir fazer compra. É limitado, é um tanto de pessoas, não tá escrito tanto de pessoas, mas tipo, não pode encher o supermercado, criança não pode entrar, você vai de máscara, você é obrigada a passar álcool gel na mão na hora de você entrar dentro do supermercado. E assim, eu tava comentando esses dias que se continuar dessa maneira, o Rondon, ele, por mais que ele tenha todas essas lojas, seja estabelecido financeiramente bem e tal, ele não vai suportar manter todos os funcionários dele. E o Rondon, hoje, em Araçatuba, tem 3 lojas enormes. Então, eles não vão aguentar, gente, manter o funcionário por quarentena por muito tempo. E aí, vamos pensar comigo. Sabe aquele cara que pega seu carrinho quando você deixa jogado lá no estacionamento? Sabe aquele tiozinho? Geralmente são tiozinhos de idade mais avançada, não sei se você já percebeu. Esse tiozinho, ele deve ganhar um salário mínimo para fazer esse serviço. Um serviço humilde, mas que leva comida para casa dele. E suponhamos então que a esposa desse carinha, desse senhor, é uma empregada doméstica, que o salário hoje é R$940. Aí eu te pergunto, se o Rondon dispensa esse senhor, porque provavelmente essa mulher já não tá trabalhando, porque se o Covid é quarentena, a empregada ela não pode ir trabalhar, entende? Porque senão ela vai ter que ficar presa dentro do serviço, não ir pra casa dela, ir na casa da patroa, ir pra casa dela, ir na casa da patroa, ainda mais se depender de transporte público, que aí o contágio é maior ainda. Então essa mulher, a patroa dispensou, porque como que vai fazer? Então essa mulher não tá aí. E esse senhorzinho vai lá e se enquadra na lei nova e o Rondon coloca ele na quarentena. Só que aí o governo passa dia 22 de abril, o governo vai lá e prorroga mais. E se eu sou o dono da empresa, o que eu faço? Por mais que eu tenha dó, pensando em um jeito de negócio financeiramente, eu vou mandar embora uma boa parte dos meus funcionários. Gente, você já parou pra pensar? Já se colocou no lugar dessas pessoas? Não só dos donos dos pequenos comércios, gente, mas
Por exemplo, um pequeno comércio é muito triste porque a chance dele falir é muito grande. Agora, para um comércio grande como o Rondon, não vai falir. Mas olha o tanto de família que vai ficar desempregada, passando necessidade. Domingo agora, a igreja que eu vou, Igreja Amor e Cuidado, fez arrecadação de alimentos. Você não precisa descer do carro, era só ir lá, deixar o alimento, eles oravam pela sua vida. Todos eles estavam de máscara, tinha álcool gel, tinha luva, tudo, sabe? Você não precisava descer do carro. E provavelmente eles vão fazer isso de novo. Por quê? Porque eles já conseguiram enxergar aí a demanda, a necessidade de que as famílias de Araçatuba vão ter. Entende? O dilador também acabou vendo essa necessidade, por mais que todo mundo fale mal dele, cada um tem sua opinião política e eu não sou a favor dele, por exemplo, mas eu achei muito bacana sobre esse kit merenda que ele fez. Porque tem criança que vai pra escola só pra comer, porque morre de fome em casa. Né? O pai é cachaceiro, gasta o salário tudo na pinga e não leva comida pra dentro de casa, essa criança vai pra escola, ela vai pra comer. Então eu achei muito bonita essa atitude de kit alimentação para as crianças para ajudar. Só que a Samar, a CPFL, elas não querem saber se você tem dinheiro ou não, se o seu emprego te mandou embora ou não, se você está de quarentena ou não. A conta vai continuar chegando na sua casa e você vai ter que pagar. E eu vi na clínica que eu faço terapia isso acontecendo, de pessoas cancelando o plano porque estão sem condições, estão com luzes atrasadas já estão, sabe? Eu vi já o caos se instalando na Caixa Econômica Federal, porque todo mundo está querendo sacar seu fundo de garantia, seu seguro-desemprego, quem foi mandado embora. Então, gente, não pare de orar. Seja humilde, seja doce com aquele que precisa. Eu sei que você tem o Espírito Santo para poder sentir a necessidade do outro. E se você está aqui nesse grupo e tá passando por alguma necessidade, não fique com vergonha de me chamar no privado e me falar, ou alguém que esteja no grupo que seja de sua confiança também, se você não quiser falar comigo. Você não precisa escancarar a sua intimidade que acontece na sua casa, mas você precisa sim pedir ajuda. Não tenha vergonha, tá? Quando a gente tem o Espírito Santo dentro da gente, a gente tende a ser mais parecido com Jesus, né? E Jesus, ele é a prova da humildade. Ele se doou por amor. Então, que sejamos mais humildes assim. Então, compra o docinho daquela mulher, gente. Você não quer comer, tá com medo do Covid, joga fora. Se passar alguém pedindo comida, dá comida. Ah, mas é drogado, vai trocar por droga, não sei o que. Não. Não cabe a você julgar. A Bíblia não fala que você tem que julgar nada. Quem julga é Deus. Você só tem que fazer. E ele fala, eu tive fome e você me deu de comer. Lembra dessa passagem na Bíblia que eu já li para vocês em Mateus? Ah, mas Senhor, quando o Senhor teve fome e sede? Então ajuda. Mas não ajuda esperando nada em troca, não. Não ajuda esperando que Deus vai te abençoar ou qualquer coisa assim. Faça isso porque que isso seja da sua essência. Que seja de você isso, que parta do seu coração. Essa humildade. Se você não tem, busque, ore, fale para o Senhor te dar essa humildade como Jesus tinha. Eu sei que eu devo ter falado alguma coisa aqui que provavelmente pode ter magoado você. Em algumas coisas que eu devo ter falado em algum dos vídeos. E eu quero que você entenda uma coisa. A Bíblia diz o seguinte em Efésios 4:15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, o Cristo. E o que isso quer dizer? Que às vezes a gente, quando a gente ama alguém e a gente vê essa pessoa fazendo algo errado,
a gente tem que... Como que fala? Então, sabe, um sacode assim, tipo, falar uma verdade pra ela que ela não quer ouvir, que vai doer. Só que a pessoa sábia, quando você fala isso, quando você repreende a pessoa sábia, ela entende, ela não gosta, mas ela entende e aceita com amor, e isso faz com que ela cresça. E aquele que é repreendido e não aceita a repreensão, a Bíblia fala que é tolo, essa pessoa é tola. Então, assim, se eu falei alguma coisa pra você que você não gostou, fala comigo, fala comigo, tá? Eu não tenho problema nenhum em pedir perdão pra ninguém. Esse problema não tem. Só que é assim, pode ser que você venha falar comigo e eu te repreenda em amor. Pode ser que você não goste. Mas saiba que sempre que você precisar de um conselho meu, eu vou te dar com base na Bíblia. Eu não vou te falar o que a Ana Paula acha. Eu vou falar o que a Bíblia diz. Então, assim, tenha humildade. É isso que precisa. A gente precisa arrancar o egoísmo agora, de uma vez por toda, da humanidade. A gente, eu vou falar pra vocês, eu tô mais preocupada com o colapso do que isso vai gerar daqui a alguns meses do que com o Covid em si, porque eu estava escutando hoje à tarde o pessoal falando dos dados das pessoas que estão contaminadas, que faleceram e tudo mais. Então, para eles é assim, faleceu é Covid. O governo ele não tá fazendo o exame para ter certeza que é o Covid. E eles também não divulgam quantas pessoas já foram curadas pelo Covid. Por que não divulga quantas pessoas foram curadas? Por quê? Entende? Tem que divulgar também quem foi curado. E eu fiquei sabendo de 2 histórias de pessoas que faleceram, eles colocaram como Covid, não deixaram a família fazer velório, enterraram essas pessoas num saco preto e depois a família não aceitou, pagou para fazer o exame e deu que não era Covid, a causa da morte. Então, assim, eu acho que Satanás está usando algo que Deus fez, que eu acho que de verdade, na minha opinião, o Covid é algo de Deus pra gente se alinhar com Ele, se alinhar com o céu para receber o grande avivamento que tem pra gente, para que a gente faça a igreja na nossa casa, que agora Ele separe o joio do trigo, né? Agora que é a separação do joio do trigo, porque enquanto a gente está dentro da igreja, todo mundo é trigo, mas fora da igreja, você vê quem é joio e vê quem é trigo. E eu acho que Satanás fez o quê? Que é uma especialidade dele. Ele pega a verdade e sapica mentiras. E é isso que ele tá fazendo. Então ele tá usando algo que Deus queria para fazer com que a gente voltasse à adoração verdadeira, real, se voltasse para Ele com todo o coração, para poder mexer com o governo, com os nossos líderes, com o dinheiro, com o mercado financeiro, entendeu? E abalar algumas famílias. Então, gente, se vocês ficarem sabendo de famílias que precisam de cesta básica, me avisem. Então, eu vou dar um jeito de comunicar o pessoal da minha igreja, tá? Ou a gente mesmo, no grupo, junta, faz uma cesta básica e leva para essa família. Se você ficar sabendo de alguém que perdeu o emprego, eu vou estar fazendo uma lista de nomes, inclusive de vocês, vão estar nessa lista, tá? Que eu vou estar orando todos os dias pela vida de vocês, nome por nome mesmo, tá? Porque eu quero fazer essa cobertura espiritual. Eu sei que algumas pessoas aqui não vão na igreja, não tem mentores,
não tem intimidade com os pastores da sua igreja, então não tem alguém que ore para você. E graças a Deus eu tenho quem ore por mim. Então eu quero me dispor a orar por vocês, tá? Me colocar aí na brecha por vocês, estar orando pela vida de vocês para que não falte nada, para que vocês não sejam abalados por essa crise agora, por essa doença, e que Deus dê humildade ao nosso coração e amor agora, do mesmo modo que Jesus amou o mundo. Amém? Um beijo no seu coração. Não esquece que eu te amo e até o próximo vídeo.